Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre perder tempo, pedir para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Marcos Leonardo. Existe alguma chance de o centroavante de 22 anos de idade, que é torcedor declarado do São Paulo, virar reforço do tricolor? Por que eu estou colocando essa pergunta? Nas últimas horas, nas redes sociais, torcedores do São Paulo fizeram uma grande campanha pedindo que o Marcos Leonardo aceitasse a possibilidade de jogar no São Paulo. No ano passado, no finalzinho da janela na Arábia Saudita e também no Brasil, existiu uma negociação que quase terminou com um acerto. O Marcos Leonardo, na oportunidade, estava ficando fora da lista de inscritos do Campeonato Saudita. E por ser torcedor do São Paulo, muito animado com a chance de defender o clube do coração, Marcos Leonardo fez enormes esforços. Na última hora, o Al Hilal decidiu não negociar. Por que agora torcedores do São Paulo voltaram com essa campanha? Porque o Marcos Leonardo quase se mudou para o Atlético de Madrid. Operação de empréstimo com opção de compra de 40 milhões de euros. O negócio morreu porque o fundo saudita, que administra os 4 principais clubes do país, não conseguiu levar o Benzema do Al Ittihad para o Al Hilal. Sem uma reposição por Marcos Leonardo, o negócio foi desfeito. Por que eu estou contando toda essa história? Para dizer para o torcedor do São Paulo que não existe nenhuma chance de o Marcos Leonardo sair do Al Hilal para jogar no tricolor. Ele iria para o Atlético de Madrid com a perspectiva da retomada, da recuperação dos 40 milhões de euros. E mais, isso só aconteceria se o Benzema fosse contratado. A janela na Arábia Saudita já está encerrada. Então, não haveria possibilidade para o Al Hilal de reposição ao Marcos Leonardo. E aí tem um outro ponto importante. Centroavante brasileiro ex-Santos. É o artilheiro do time na temporada, 14 gols, 5 a mais do que o Rubem Neves. Ele tem o dobro de gols do Darwin Núñez, centroavante ex-Liverpool, contratado com um enorme moral e muito mais caro do que ele. Para completar, Marcos Leonardo também é o artilheiro da Champions Asiática, 24 jogos, 14 gols e mais uma assistência. Marcos Leonardo só sairia do Al Hilal por um negócio do ponto de vista financeiro maior. Não vai acontecer nem com o São Paulo, nem com qualquer outro clube do Brasil. Quero começar o vídeo para falar sobre o São Paulo. Depois de passar por uma semana praticamente perfeita, o Tricolor passa a contar nessa segunda-feira com o Lucas Ramon, lateral direito, contratado junto ao Mirassol, passa por exames médicos e assina contrato. Se tudo correr bem, o Tricolor deve ter o Lucas Ramon já à disposição para o clássico contra o Santos, marcado para Vila Belmiro nesse meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. Descobri quanto o Oscar quer para rescindir seu contrato com o São Paulo. Vale a lembrança de que o meio atacante já decidiu se aposentar, mas segue vinculado ao tricolor mesmo sem receber salários desde a virada do ano. Tudo porque o Oscar aceita que nessa rescisão de contrato São Paulo não lhe pague mais salários e direitos de imagem, mas siga bancando as luvas. Prêmio pela assinatura do contrato, o vínculo entre o São Paulo e o Oscar só se encerra em dezembro de 2027. O São Paulo entende que é justo pagar tudo o que lhe deve do ano passado, mas não tem nenhum sentido pagar um prêmio pela assinatura de um contrato de 3 anos, sendo que ele só jogou 1. E essa diferença entre o que o Oscar pede e que o São Paulo entende não ser justo pagar é de 2 milhões de dólares ou 10 milhões e 600 mil reais. Se a gente dividir pelo número de meses que ainda restariam até o fim do contrato em dezembro do ano que vem, isso significa dizer que o Oscar quer receber cerca de 450 mil reais por mês, sem fazer absolutamente nada. O São Paulo justifica que não tem cabimento, especialmente no momento de enorme crise e com os problemas de saúde que o Oscar teve e que o obrigaram a se aposentar. Enquanto não houver acordo, a rescisão de contrato está descartada. Não podemos nos esquecer que em 2009, pouco depois de subir do time principal, da base para o principal, o Oscar recorreu à justiça para deixar o tricolor e conseguiu uma condenação pesada contra o seu clube do coração. Gustavo Scarpa no São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do departamento de futebol do Tricolor, que tratou a possibilidade como praticamente zero, embora o São Paulo tenha feito 2 investidas para tentar fechar com o jogador que parece fora dos planos de Jorge Sampaoli no Clube Atlético Mineiro. Primeira oferta do São Paulo de empréstimo com opção de compra. O Galo não concordou. Depois, o Tricolor procurou o Atlético sugerindo uma troca de jogadores. Não houve consenso entre qual jogador poderia ser envolvido nessa negociação envolvendo o Scarpa. Diante desse cenário, e com a pedida de 4 milhões de euros do Atlético para que o negócio saia agora, São Paulo retirou-se das negociações
Você acha que o Scarpa caberia no São Paulo, faria barulho? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Saideira do giro de notícias, Luciano Vieto, que já foi especulado em alguns clubes brasileiros, está de saída do Racing à procura de times no exterior. Caberia no seu clube do coração e pode chegar sem qualquer custo. Quero falar agora sobre o São Paulo, que subiu mais 3 jogadores para o profissional. A boa campanha do Tricolor na Copinha, vice-campeonato, depois do título na temporada passada, fez com que mais jogadores ganhassem boas observações da equipe da comissão técnica profissional. Preciso lembrar que o Nicolas, lateral esquerdo, o Pedro Ferreira, volante, e o Paulinho, atacante, já haviam sido integrados ao time principal, mesmo disputando a Copinha. Os 3 novos promovidos da base são o Igor Felisberto, lateral direito, o Jorginho, volante, e o TT, atacante. O Jorginho acaba de ser comprado, jogador de boa presença no meio campo, muito interessante. O Igor Felisberto tem muita força ofensiva e tem evoluído defensivamente. O TT é um ponta que atua pelo lado esquerdo. Preciso contar também que Isaac, zagueiro, Osório, seu companheiro de zaga, e Matheus Ferreira, meio atacante, deixaram excelente impressão. Nesse primeiro momento não serão promovidos ao time principal, mas seguem a observação de Hernan Crespo e companhia, para que em algum momento, não muito distante, possam também atuar em treinos do time de cima. Goleiro João Pedro, apesar da falha no primeiro gol do Cruzeiro na final do último domingo, também deixou boa impressão. E Michael não é mais jogador do Flamengo, mas não se acertou ainda com o Al-Ula, equipe da 2ª divisão da Arábia Saudita. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte ligada ao atleta que afirmou o seguinte: não tem nada definido ainda sobre o time saudita. Por enquanto, todas as possibilidades estão abertas, inclusive da permanência dele no Brasil, fecha aspas, disse essa pessoa muito próxima do atacante. Michael, de 29 anos de idade, precisava se desvincular do Flamengo para buscar outras alternativas. Recentemente, o Michael esteve na mira do São Paulo e do Corinthians. Dá para dizer que existiram negociações, mas hoje São Paulo e Corinthians desistiram de contratá-lo. Sabe por quê? A pedida do Michael foi de 2 milhões de reais por mês de salário, além de luvas de 4 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 25 milhões de reais que seriam parcelados como prêmio pela assinatura do contrato até o fim do vínculo. São Paulo e Corinthians consideraram a pedida fora da realidade e retiraram-se das negociações. A menos que o Michael aceite condições bem inferiores, não dá para imaginar que ele seja contratado pela dupla paulista. Michael optou por rescindir seu contrato com o Flamengo e agora vai ser responsável por escolher seu futuro. Caberia no seu time do coração? O que você achou dos números que eu citei? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.